Olha aí, pessoal, mais uma vez eu estou tendo a satisfação de receber o Dr. Moisés Costa Lemos. Vocês já o conhecem de algum tempo e hoje aqui no local super descontraído, que é o interior do Iguatemi. Estamos acomodados e aguardando um cafezinho. Dr. Moisés, muito obrigado. É sempre um prazer estar com você, Dago. Interessante, eu estava aqui inclusive montando câmera, o Dimas, nosso cinegrafista, aqui no ambiente do Iguatemi, Dr. Moisés, é um ambiente climatizado, ou seja, a temperatura controlada um pouco, tendendo um pouco mais para o frio, e a gente está aí vivendo estas temperaturas um pouco mais baixas, né? Isso altera muito, mexe muito com a pele de modo geral? Sim, isso é muito importante. A pele, ela vai alterar bastante, tanto no calor, na umidade, e quanto no frio e com o tempo seco. Então, nessa época do tempo seco, a pele, ela pode sofrer alterações na sua camada superficial, que tem um manto lipídico, que é um manto de gordura que protege a pele, é uma gordurinha. Então, nesses períodos, o banho deve ser rápido. Banhos quentes e demorados, eles podem levar a tirar esse manto, tirar essa proteção e com isso levar a vários problemas de pele. Esse manto, ele fica... Vamos dividir a coisa assim, faz de conta que a gente está na escola mesmo, né? A primeira camada qual seria, doutor Moisés? A primeira? Na verdade, assim, a camada da pele, ela tem lá, a gente tem a epiderme, a derme, o subcutâneo, e acima da epiderme a gente tem uma gordurinha. Essa gordurinha é de proteção. Então, assim, não é na pele, é logo acima da pele. É uma película? Sim, uma película de proteção. No rosto a gente olha mais e sente mais essa oleosidade, principalmente no T, que é entre o nariz e a região frontal, a testa. Ah, perfeito. E essa película no banho quente, o senhor estava dizendo que muitas vezes ela é retirada. Sim, o que acontece? Quando você toma um banho muito quente, a sua pele já tem uma tendência a ressecar. Não é todo mundo, tem pessoas que têm a pele muito oleosa do corpo todo. Mas algumas pessoas, principalmente quem tem história de bronquite na família ou de rinite, e é uma coisa muito comum ter bronquite ou rinite, normalmente existe a associação. Chegou o nosso cafezinho, Dago. Olha que bom, chegou no cafezinho. Qual café que é esse? Café curto. Café curto. Eu pedi o café curtinha mania minha, nem sei, doutor Moisés, mas consulteiro também, aquele mais que vem pouquinho mesmo, coisa de 1, 2 dedos, meio a italiana, né, doutor? Sim. Então a pele, ela acaba estando mais ressecada. Então a pele da pessoa que tem uma tendência, tem rinite, tem bronquite, ele acaba tendo essa dificuldade, essa deficiência na parte da gordura da pele, que é uma proteção. Então, às vezes a gente pensa, a água hidrata. Sim, quando você toma água, quando você ingere, você está tendo um processo de hidratação. Mas um banho quente, demorado, uma banheira, isso vai desidratar, vai ressecar a pele. A hidratação é de dentro para fora, ou seja, tem que ingerir a água para hidratar. Essa água de banho não hidrata. Quando você pensa em hidratação da célula, quando você ingere a água, você vai aumentar o volume celular, você vai ter uma distribuição dessa água no seu organismo. Mas quando você pensa de usos de hidratante para a pele, você não pensa em água, você pensa em cremes. E na verdade é o termo que a gente usa, é a hidratação da pele, que vai ser exatamente a restauração desse manto lipídico, desse manto de gordura. Quando você pensa em tipos de hidratante, você tem desde hidratantes que vão servir de tampão, que vão cobrir a pele, e até alguns tipos de hidratantes que vão repor essa camada lipídica que vai ser perdida. Então, por exemplo, quem vai sofrer mais com essas diferenças de temperatura? Vão ser as crianças e os idosos, porque nos extremos de idade a pele é mais seca. Então, é igual a bronquite, asma, bronquite. A pessoa começa pequeno com a bronquite, aí de repente a criança, a mãe põe na natação e ela fala assim, ela melhorou da bronquite com a natação. Mas a gente só está vendo um pedaço da história. No ciclo evolutivo da doença, da bronquite, você vai ter um período que a pessoa tem, aí ela fica adulta, melhora da bronquite, coincidentemente ou não, o fato de ter feito a natação, e quando chega na idade, na melhor idade, ela volta a ter a bronquite. Interessante, né? Fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho? Opa.
Bom, excelente cafezinho, lógico, dá uma revigorada na gente. Doutor Moisés, voltando ao assunto, o senhor estava nos dizendo a respeito do ressecamento e hidratação, enfim, da pele. Mas o que realmente causa o ressecamento na pele? Então, o ressecamento, ele causa principalmente coceira. Então a pessoa, ela sai de um banho quente, demorado, ou uso de buchas, isso leva a um ressecamento e consequente coceira. Quando você tem essa destruição, essa diminuição desse manto lipídico, a pele fica sujeita a todas as intempéries externas, como por exemplo, as bactérias e os vírus. Então, uma pele ressecada, ela vai ter mais tendência de se contaminar por bactérias. Então existem doenças como o impetigo, que são infecções de pele, que vão ser causadas ou propensas a aparecer por causa do ressecamento. A bucha é contraindicada? Você não deve usar bucha. Bucha nunca faz bem. Nenhum tipo? Nenhum tipo de bucha. A bucha deveria ser proscrita. Mesmo porque as bactérias, elas também ficam ali, né? Ficam depositadas ali, enfim. Sim. O único caso que a gente pode usar bucha seria em caso de pessoas que têm aquelas infecções de pele nas costas, que a gente chama de pano branco ou pitiríase versicolor, que nesses casos a gente quer diminuir um pouco a oleosidade, porque ela aparece justamente por um excesso de oleosidade na pele, mas é um caso bem restrito, que teria da avaliação do profissional para poder ver se tem indicação. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa vai fazer um tratamento de pele para acne e passa uma bucha, quando for passar um ácido no rosto, aí vai arder. Porque além de tudo, você vai machucar, são microfissuras e facilita o aparecimento de bactérias. Além disso, por exemplo, o olho de peixe, aquelas lesões que o pessoal chama de verrugas, que aparecem na mão, é um tipo de vírus, tá? É a verruga vulgar. Também tem mais predisposição na pessoa que está com a pele muito seca. Que coisa, quer dizer, é um mundo fantástico, né? Essa que é a verdade. Doutor Moisés, com relação ao ressecamento, enfim, nós temos tratamentos, quais as linhas de tratamento que existem? Então, a base do tratamento é primeiro tomar banho rápido, morno, sem bucha, e a partir daí, dependendo do tipo de pele, vai ser usado um tipo de hidratante mais específico. Foi como eu falei, desde um tipo de hidratante que você vai servir de tampão para aproveitar a água própria, a hidratação da pele do próprio organismo, ou até alguns para recuperar a camada lipídica. Então vai depender de pessoa para pessoa. O senhor está dizendo banho curto, isso me faz deduzir que o banho de curto para frente, ou seja, médio, demorado, com água quente e morna é contraindicado. E a sauna? Tudo que você vai ter um calor excessivo vai piorar. Vai ter uma transpiração excessiva, vai piorar, vai ressecar mais a pele. Frio é melhor? O banho morno, é difícil tomar um banho frio. A dica que eu dou para os nossos telespectadores é exatamente pegar um aquecedor, aqueles aquecedores pequenos que parecem um ventilador, esquentar o banheiro, tanto para o filho quanto para a própria pessoa, e aí tomar um banho rápido, um banho de 3 a 5 minutos, morno, sem a bucha. Se a pele estiver coçando, primeiro tem que identificar se é um problema de ressecamento. Pode ser uma micose, pode ser um outro problema de pele. Sabendo o diagnóstico, sabendo que é um problema do ressecamento, aí o banho rápido vai estar super bem indicado. É difícil a pessoa acostumar. A gente tem um costume, o Brasil é um dos países que mais se toma banho no mundo. Mas consome água. É bom nessa época de economizar água e energia elétrica. A dica do Dr. Moisés está contribuindo com isso também. Com relação aos tratamentos, enfim, aos procedimentos nesta época de frio. Sim, essa época do frio é uma época que é mais interessante de se fazer procedimentos estéticos, principalmente o que nós chamamos de procedimentos abrasivos ou ablativos. Então são procedimentos que vão retirar uma camada córnea, retirar uma camada da pele. Então um procedimento um pouco mais agressivo. Então, por exemplo, a pessoa tem uma cicatriz de acne e vai fazer, e aquilo está incomodando, ou então as rugas estão muito fortes no rosto, a gente pode fazer alguns tratamentos que vão agredir um pouco mais a pele e com isso ter um resultado mais rápido. Então, no frio. No frio. Procedimentos na pele nós podemos fazer no ano todo, mas esses procedimentos abrasivos e ablativos, eles são mais interessantes de ser feitos nessa época. Por exemplo, um laser ablativo, ele tem uma recuperação relativamente rápida. Porque hoje em dia nós usamos o laser fracionado. Então uma parte da pele machuca, a outra fica normal. A outra machuca, a outra fica normal.
E essa parte que fica normal, ela recupera a parte que ficou machucada. Então, só que isso a nível microscópico. Então, o que acontece? Em 7 dias você tem uma recuperação dessa pele para a pessoa ter uma vida relativamente normal. Então, 7 dias a pessoa está apta. É muito melhor você fazer um procedimento mais agressivo desse nessa época do ano do que no verãozão. Não só porque é mais agradável pelo frio, então você sente menos. Se você tiver um machucado, você tem um machucado, qualquer machucado, e você colocar uma água fria ou uma água quente, a água quente vai arder. Então a temperatura nessa época do ano, ela fica mais propícia para esses tratamentos abrasivos e ablativos. Ou, por exemplo, um peeling. Os peelings são descamações controladas com ácido. Nós fazemos peelings médios e peelings profundos mais nessa época do ano. Existe uma procura maior. O tratamento do melasma, que é aquela mancha hormonal que dá no rosto, que são peelings um pouco mais superficiais, mas que exigem que a pessoa não tenha exposição solar. Também fica muito interessante. Então, é uma época de cuidar da pele exatamente para chegar bem no verão. Bom, a gente poderia ficar conversando com o Dr. Moisés aqui indefinidamente, enfim, tem muita coisa que realmente nos auxilia no dia a dia. Imagino vocês aí acompanhando as várias dúvidas que passaram pela cabeça, mas vale sempre aquele velho conselho e a prudência, né? Procurar sempre uma orientação de profissional, né? Sim, sim. O dermatologista é o médico que mais entende da pele, sem sombra de dúvidas. Tá muito bom. Doutor Moisés, a gente já encerrou. Nós vamos degustar agora um pãozinho de queijo que a Elga gentilmente nos trouxe aqui do AS by Nice. Mas eu vou finalizar com uma pergunta, assim, não é uma pergunta, é mais um comentário. Tem muitas pessoas que têm até o hábito de fazer remédios, os tais remédios caseiros, protetores caseiros tal para a pele. É temeroso. É um risco, né? É sempre um risco. Primeiro, porque um tratamento ele tem que ser baseado no diagnóstico. Eu sempre ressalto isso. Então, se a pessoa não sabe o que tem, como ela vai proteger? Número 1. Número 2, que teste que é feito? Um protetor solar é muito difícil de fazer, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, até mesmo empresas têm dificuldade de fazer, os testes são muito grandes, você vai desde avaliação de ultravioleta B, ultravioleta A, e às vezes você está protegendo só de um tipo e o outro não, e você só vai ver isso daqui a 15 anos, 20 anos, é diferente do anticoncepcional. Se a pessoa fizer um caseiro e não der certo, em 9 meses você vai ver o resultado. A pele perfeita não existe ou existe? Olha, a gente sempre busca a perfeição, acho que esse é o nosso trabalho. E eu acho que a pessoa melhorando a autoestima e se sentindo bem, esse é o objetivo. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Muito gentil sempre e bastante esclarecedor. Muito obrigado. Sempre agradeço o convite. Um abraço.